Ontem eu acompanhei a coletiva do Willio. Eu acompanhei inteira mesmo. Primeiro, a animação do Willio, eu vou falar um negócio pra você. Parecia que ele tava esparramado na mesa falando com preguiça do que aconteceu. Eu fiquei em dúvida, também a fase que tá mas eu fiquei em dúvida de um negócio. Ele botou lá que vai ter o balanço, ele não poderia passar o balanço por respeito. Agora, né? Então, vai ter o balanço agora. Mas aí ele falou assim, isso eu fiquei em dúvida, eu tô em dúvida até agora. Ele falou assim, depende do ponto de vista de cada um. Um economista vai pensar de uma maneira, outro economista vai pensar de outra. Um jornalista... Matemática. Um jornalista vai ver porque ele entende o seguinte, ele reduziu as contas, maior faturamento, e aí vai ter a questão de gastos, o que é importante ser gasto. Então, depende do ponto de vista. Eu fiquei em dúvida. Não tem ponto de vista. Ali não tem. Ou foi feito ou não foi feito algo positivo pro Corinthians, né? E outra coisa que eu sou contrário no Corinthians. O Corinthians é um clube que pensa muito no imediato. Ele não consegue se programar para o futuro. Ontem ele deu uma declaração, quando perguntaram dos contratos dos mais veteranos, Gil e outros, que acaba agora no final de 2023. Outros veteranos também. E aí, pensando no futuro. Não se pensa, e ele mesmo colocou. Temos que pensar agora nas conquistas de agora. Por isso que eu acho que muitos clubes no Brasil, assim como o Corinthians, não conseguem dar essa guinada que o Palmeiras deu. O Palmeiras não pensou num ano. Quando o Paulo Nobre, que o Flávio citou, entrou no comando do Palmeiras, ele não pensou naquele ano. Ele não pensou nos anos que ele estava no comando para conquistar títulos apenas. Ele pensou no futuro do Palmeiras. Enquanto os clubes não colocarem isso na cabeça, que não adianta conquistar um título nesse ano e passar 5 anos sem conquistar nada e entrar numa pindaíba e ter problema financeiro, não vai mudar. Então o Corinthians tem esse problema muito sério. O Corinthians normalmente monta um esquadrão, traz um monte de gente, ganha 1, 2, 3 anos, depois fica um tempão sem ganhar. E com um monte de dívida pela frente. Então, mas é isso que eu queria questionar, ô Piperno, para passar para você. Eu acho que a gente pode até colocar essa declaração do Willio, mas olha os trechos do que o Fausto falou. A dívida baixou e o faturamento bruto aumentou quase o dobro do que era. Tudo isso por causa da responsabilidade. E aí ele diz, muitos aqui colocam, você vai ser o único presidente que não ganhou título em mais de 30 anos. Não tem problema. Prefiro ser lembrado daqui uns 10 anos como o cara que foi o responsável e colocou o Corinthians com compliance, governança, com salários em dia, desde o início da gestão. A gente vai ver essa declaração do Willio, mas eu acho que também não é esse exemplo todo de gestão financeira do Corinthians. Vamos ver aí o que o Willio tem para falar. E Piperno, depois eu sei que você quer falar sobre a situação. Coloca aí, ô Kaique. Eu, quando entrei na presidência, né, acho que no meu primeiro discurso, e algumas vezes já falei isso, que o meu título seria organizar a parte financeira do clube e pagar alguma coisa de dívida. Que essa era a maior preocupação e o que o Corinthians precisava no momento. E isso que tem sido feito. A gente vem trabalhando muito. O primeiro ano, acho que foram 8 meses sem nenhuma contratação, com uma pressão enorme. Mas a gente fez tudo dentro do orçamento, pensado, sem gastar mais do que a gente arrecada. Com isso tudo a gente conseguiu dobrar a arrecadação do clube em 2 anos. Os números, vocês vão ter conhecimento agora nos próximos dias, que vai ser divulgado para o Conselho, os números de 2023. Mas a dívida baixou, o faturamento, né, a arrecadação bruta aumentou praticamente o dobro do que era. E tudo isso por causa da responsabilidade. Então, eu como presidente, eu não consigo e não vou fazer gastar mais do que posso, mais do que o Corinthians pode, para ter um título como presidente. Então, se ganharmos um título, vai ser com esse time, com essa luta, com essa garra, com essa camisa, com a Fiel apoiando. E isso eu prometo, que nós vamos dar a vida. Mas contratar sem ter condições, isso eu não vou fazer. A gente está buscando alternativas para melhorar, mas como eu coloquei, a discussão era se o time cairia ou não, e hoje é se ele bate de frente com todos ou não. E na opinião da maioria aqui, principalmente esse ano, que o time começou bem, e por isso até a cobrança, porque a expectativa cresce e a decepção também é maior. Então, a gente está melhorando, a gente vê um bom trabalho, a gente vê uma evolução. Lógico que eu quero ser campeão. Eu ganhei muitos títulos como diretor, ajudei a ganhar.
contribuir um pouco. E como presidente, a necessidade do Corinthians hoje é se organizar e não deixar que a gente jogue tudo fora por conta de cobranças. Eu sei da minha responsabilidade, sei que o torcedor corintiano sabe que o clube precisa, compreende isso, apoia o tempo todo, como vem apoiando esses 2 anos. E muitos aqui colocam, vai ser o único presidente que não ganhou um título em mais de 35, 50, sei lá quantos anos. Não tem problema. Prefiro ser lembrado daqui uns 10 como o cara que foi responsável e colocou o Corinthians hoje com compliance, com governança, com as contas controladas, com salários em dia desde o início da gestão. E assim nós vamos seguir até o fim. Se for possível melhorar, a gente vai contratar. Olha aí, ó. Parece que ele está se colocando ali num patamar de Paulo Nobre, de Eduardo Bandeira de Melo, porque foram os caras que realmente... O Paulo Nobre ainda ganhou título. O Eduardo Bandeira de Melo, ele leva sim um crédito de quem organizou o Flamengo, mas não ganhou título de expressão. Ganhou a Copa do Brasil em 2013. Tá. Mas não. Pelo amor de Deus. Copa do Brasil em 2013. Tá bom, mas ele chegou a fazer times ali pra lutar depois com o Diego, com o Everton Ribeiro. Ele não conseguiu. Não conseguiu tornar o Flamengo uma potência de títulos. Tudo bem, ganhou a Copa do Brasil. Mas ele ficou lembrado como o cara que organizou o Flamengo. Agora, o Duílio tá fazendo isso realmente, porque no final ele ainda fala. Mas se precisar contratar, vamos contratar. Então, olha só. Se ele fizer isso, eu vou ser o primeiro a cumprimentá-lo. Eu acho que a você acha que ele tá fazendo? Não sei. Não, o Corinthians eu quero ver o balanço. Isso, aparentemente... Eu quero ver o balanço. Aparentemente não foi isso. O Corinthians fez algumas contratações que o Mauro César até fala, contrata como se não houvesse amanhã. É o que a gente vê. Agora, se ele apresentar números, eu acho que a filosofia, o que foi colocado, é o correto. Se não tiver casa em ordem, velho, esquece. Você vai comprando. A conta chega. O Vanderlei gosta muito de falar, chega pro próximo presidente. Mas chega pro clube. Agora, se ele estancar dívida, se o Corinthians passar a ser superavitário, não tem problema de ser campeão. Faz parte do processo. Aí a culpa é de quem deixou ficar nesse estado. E mesmo ele tem uma coisa. Pra ver se vai fazer mesmo. Mas aí ele virou presidente, né, Piperno? Agora, esse é o momento que ele poderia fazer isso. Ele fez parte das últimas diretorias, mas esse era o momento que ele poderia resolver a situação. Ele foi diretor de futebol na gestão anterior que endividou o Corinthians e que deixou o Corinthians com quase 1 bilhão de dívida. Ponto. Isso é fato. Quando o Duílio assume, o Corinthians, de fato, nos primeiros meses, não contratou e tal, e depois fez isso aí que o Flávio citou, que o Mauro sempre fala, o Corinthians saiu contratando figurões e tal, buscando parcerias fora e jamais conseguiu, e veio aquela história mal contada do Paulinho e tal. Mas ali também o Corinthians tinha uma estratégia que para mim era muito clara, que era o seguinte: o Corinthians vai gastar com esses caras, quando não está gastando em contratação, mas vai pagar altos salários e tal, comissões, aquele negócio todo, mas a nossa... É um risco, é verdade, mas a nossa estratégia é compensar isso aumentando as receitas com premiações. E num primeiro momento, o Corinthians até conseguiu isso. O Corinthians chegou lá, Libertadores, fase de grupos, agora recentemente uma final de Copa do Brasil. O Corinthians foi pescando, enfim, conseguindo algumas coisas. Porque não vamos esquecer que, por exemplo, 2018, o Corinthians foi se livrar da ameaça de rebaixamento brasileiro na penúltima rodada de um jogo que ganhou do Vasco aqui de 1-0, o gol do Matheus Vital. Então era um Corinthians que no Campeonato Brasileiro vinha ganhando, vinha com resultados muito piores, e agora, ficando lá entre os 4, 5, 6 melhores, as premiações, obviamente, elas sobem. Então, com isso, no balanço do ano passado, o Corinthians já mostrou estabilidade na questão da dívida. Era uma dívida praticamente impagável, mas que pelo menos ela não cresceu. E o time ficou lá um pouquinho mais competitivo com essa estratégia que eu acho, repito, de alto risco. Pago quando puder. É assim? Não dá. Era assim, Vanderlei. Não dá. Eu vou rolando. Mas aí vale questionar. Porque o Corinthians está gastando muito. Como será que ele está equilibrando? Então... Porque aí que tá o negócio. Você tem que pensar, desculpe, é só para... Então, tem que pensar nos credores. Não. Porque se você deve, olha, equilibrei, não diminuir a dívida, sim, então não pagou ninguém. Entendeu? Não é assim. Esse é o drama. Eu suspeito que eles tenham mudado um pouco o perfil da dívida. Ou seja, como a dívida não aumenta e as receitas aumentaram,
paga o imediato e vai jogando. Agora, eles estão conseguindo fazer de uma forma que a dívida não cresça. Isso não significa que o Corinthians esteja dando calote. O Corinthians deve estar pagando o curto prazo. Agora, eu quero ver o balanço, porque ele está falando que diminuiu e as receitas quase dobraram. Eu sei que agora, em 2021, o Palmeiras teve receitas de 900 e tantos milhões e o Corinthians teve de 400. Corinthians e São Paulo. Corinthians e São Paulo e o Grêmio, terceiro, quarto, quinto em receitas, eles tiveram uma diferença de 5, 6 milhões de um para o outro. Os três praticamente empatados. E o Palmeiras com mais de 900. Ora, como é que o Corinthians, que tem o dobro, mais que o dobro da torcida do Palmeiras, ele tinha menos de metade das receitas do Palmeiras. Então o erro estava lá. Se ele conseguiu, como ele está dizendo, quase dobrar as receitas e diminuir um pouco o endividamento, eu acho que aí ele pode ter apontado um caminho. Mas eu quero ver o balanço. Eu acho que tem que se questionar, porque eu lembro que o Eduardo Bandeira de Melo, por exemplo, no começo, quando ele estava realmente tentando reequilibrar o Flamengo, o time do Flamengo era bem fraco em termos de nome. Não era um time que tem Yuri Alberto aí contratado a peso de ouro, Roger Guedes contratado, é muita contratação, cara. Paulinho contratado, Renato Augusto contratado, É isso mesmo. Fausto Vera contratado. Eu acho que vale a gente questionar. Pra eu estar reequilibrando eu quero mesmo, ver o balanço. porque é muita contratação, O cara. Palmeiras, Vamos ver o balanço. no ano do Paulo Nobre, por pouco ele não caiu. É isso. E era um risco que corria mesmo. E, ó, vai ser assim. Bandeira de Melo, 3, 4 anos, era um time horroroso, correndo o risco de cair. Não tem jeito. Você não consegue gastar e economizar ao mesmo tempo. Não tem como fazer isso. Não existe isso. Ou você gasta ou você economiza. Não tem jeito. Você gasta muito e economiza, não dá. Não Agora, funciona, né? Se ele saltou de 400 milhões, estou dando um número hipotético, o de 400 milhões de receita é o que estava no balanço. Vamos imaginar que ele tenha fechado em 2022 com 600. Tá, porque o Corinthians ganhou mais, com premiação e tal. Então, vamos ver. Aí ele tem a possibilidade de diminuir esse endividamento. Mas é isso que eu quero ver. Quer dizer, eu quero ver o balanço do Corinthians. Eu quero ver se confirma isso que ele falou. Ou seja, se as receitas de fato aumentaram e se a despesa caiu. Já a gente vai falar também da entrevista que o Mauro César Pereira fez com o Rodolfo Landim, presidente do Flamengo, onde fica meio claro que vão tentar, ele diz que não foi ele que propôs, mas que vão tentar mais um ano de mandato aí pro Rodolfo Landim no Flamengo. É outra polêmica que a gente vai trazer aqui. Agora, antes disso, tem outra declaração do Duílio que gera debate. O Duílio falando sobre o planejamento no Corinthians, né? Ele diz, hoje você vê as substituições do Corinthians e o nível não diminui como acontecia antes. Eu acho que ele tá de sacanagem. Não é possível que ele tá falando isso, porque eu acho que o grande ponto, assim, que diferencia o Flamengo, o Palmeiras do Corinthians é o elenco. O Corinthians não tem elenco para substituições e também já tem alguns jogadores mais velhos, né, que vêm sendo questionados. Vamos ver aí essa declaração do Duílio e depois eu vou jogar para vocês trazerem aí os comentários. Quanto ao planejamento, a minha resposta, eu não concordo. Eu acho que foi o que eu coloquei até agora há pouco, né? O Corinthians, para mim, tem um grande time, um grande elenco. Podia ser melhor? Podia. Mas nesse momento, só se for responsável para ser melhor, e eu não vou ser. Mas o Corinthians hoje tem condições de brigar por títulos. Como foi para uma final ano passado, e por muito pouco, infelizmente, a gente não saiu campeão da Copa do Brasil. E, na minha opinião pessoal, merecendo o título naquele último jogo. Então, é o que eu te coloquei, Kaique. Um time que tem hoje, os jogadores que tem, hoje você vê as substituições no Corinthians. O nível não diminui como antigamente, a gente mantém muitas vezes o mesmo patamar, às vezes até melhor, depende da opção do treinador. A gente está pensando em futuro, a chegada do Christian e do Bidu já são jogadores mais jovens. O Christian a gente deve anunciar aí, não sei se hoje, amanhã, estava só em detalhes de assinatura. Às vezes a gente demora demais no anúncio, mas o Corinthians só faz o anúncio se tiver tudo 100% certo e assinado. Então, às vezes, outros clubes do qual a gente compra o jogador anuncia antes da hora, mas a gente tem essa responsabilidade de fazer tudo certinho. Então, não concordo com o planejamento. É o que eu coloquei, a bola bateu na trave e saiu. Se a bola do Yuri Alberto entra, o planejamento era perfeito. É o mesmo, né? Se a gente tivesse chegado na semifinal, hoje eu não estava aqui.
falando sobre planejamento. E em relação à reserva do Renato, até coloco aqui para vocês, que acompanham o futebol, acho que até mais do que eu. Se vocês tiverem alguma sugestão de nome, que jogue, que o Renato jogue, e que seja viável, porra, dá uma ligada, vocês ligam direto, liga também para dar estoque. Tá, mas a gente está trabalhando atrás disso, está procurando. O que a gente puder fazer, a gente vai fazer. Olha aí, ó, e ainda foi irônico, mas isso é verdade, né? Não tem um substituto, como foi falado também, o Arrascaeta não tem substituto, tem que contratar um substituto. Pro Renato Augusto é a mesma coisa. Se a gente for pensar pro Veiga, é a mesma coisa. Agora, falar de planejamento, que hoje você tira jogador e não muda o patamar do time, ele foi muito além, né? Eu puxei aqui as 3 classificações em campeonatos brasileiros do Corinthians na gestão Andrés. 13º, 8º e 12º. Então, com o Duílio, que fez agora 4º e 5º, né? 5º, 6º, enfim. Então, isso significa também que o Corinthians faturou um pouco mais, né? Com premiações, chegou mais à frente e tal. Mas, em relação a esse juízo de valor que ele faz, aí não, né? Quer dizer, tipo, assim, acho que não, o momento do Corinthians não comporta esse tipo de coisa, de brincadeira, de mexer com a imprensa, do tipo, então me arruma um jogador do nível dele e tal. Essa eu acho que foi a parte ruim da entrevista dele. O Corinthians tem um elenco melhor hoje do que tinha 3 anos atrás? Tem, mas também tem um elenco mais caro. O Corinthians vai continuar pagando, podendo pagar isso, é o que nós vamos ver no balanço. Eu quero ver para crer. Se ele falar, saímos de 400 milhões de faturamento e hoje nós temos 600 e a dívida caiu um pouco, ok. Mas se mostrar que a dívida está igual e com dívida de curto prazo aí para pressionar o próximo dirigente, aí realmente não deu certo. Eu fico muito admirado que não tenha nenhum corintiano com capacidade para fazer o que o Paulo Nobre fez no Palmeiras. Me assusta. O Corinthians tem mais torcedores até do que... Eu conheço corintianos brilhantes, caras inteligentíssimos, grandes intelectuais, grandes economistas, eu me admiro muito. E com relação a essa história de se alguém souber, né, da imprensa, não é função da imprensa indicar jogador. Quem tem que fazer isso é quem está lá no clube. Se as pessoas estão lá no clube e não têm capacidade de achar essas pessoas, saiam do clube. Né? Isso não é função de jornalista. Se o jornalista tiver algum jogador indicar para o dirigente, eu vou suspeitar desse jornalista. Não é missão dele. O jornalista não tem que indicar jogador para ninguém. O jornalista tem que julgar o que está sendo feito ou não. Isso é função dele lá e dos caras que o ajudam. Se eles não têm capacidade para achar esse jogador, aí realmente eles estão no lugar errado. Mas só que... não é que está no lugar errado, mas é difícil você achar um cara do nível do Renato Augusto para ser substituto dele hoje. Não. Tá bom. É não quase jornalista impossível. que tem que indicar. O time que Sim, concordo. Se o jornalista indicar, eu vou me surpreender. Pô, que esse cara tá... Não, o que ele quis dizer, ninguém aí vai achar alguém pra ser o substituto do Renato Augusto. Não, é obrigação deles. deles. Foi uma ironia, óbvio. É obrigação deles. Mas você acha que tem no futebol sul-americano? Sei, não é problema meu. Mas eu sou dirigente de clube. Sim, eu não sou dirigente do Corinthians. Eu só acho errado quando ele diz que ele muda o time hoje e no campo continua o mesmo padrão. É o contrário. O Corinthians é o que mais sente as substituições. Mas eu acho que o Corinthians também não tem um grande time assim, não, viu? Ele não vai brigar por nada com o time que ele tem. Se ele jogar todos com o time titular, não vai ganhar. Não tem. O Corinthians hoje é, com muita boa vontade, é o terceiro, quarto. Ficou em quarto e quinto. Se isso tá bom pro Corinthians, ok. Não é isso que o Andrés, que é o chefe do grupo aí, falava. Ele falou que ia ser o Real Madrid e Barcelona. Só que o Real Madrid é o Palmeiras. Esse é o ponto. E aí não adianta. E eu nunca vi o Palmeiras sugerir para a imprensa, sugerir jogador. Não é função da imprensa, Flávio, velho. Você falou do Andrés. Ele tá pisando em ovos, porque se ele fosse um cara de um outro grupo político, ele falaria o que de fato aconteceu. Ou seja, no triênio anterior ao meu, o Corinthians foi no Campeonato Brasileiro 13º, 8º e 12º. Eu fui 4º e 5º. Melhoramos. Agora ele não pode falar isso, porque aí o chefe do grupo vai falar, pô, você tá pisando na bola comigo. Qual é a conclusão que a gente tem dessa coletiva? Wanderlei Nogueira, foi boa, foi ruim, foi mico, foi excelente? Eu acho que o presidente não queria dar essa entrevista. Mas deu por quê? Não, deu porque há algumas horas teve aquela invasão, rompimento da grade lá, cortaram para entrar, e veja... O diretor saiu. O diretor pediu para sair, ficou numa saia... A torcida pediu para o diretor sair, né?
A torcida lógico. pediu, não, exigiu. E aí ele quis explicar que eles cederam, mas não cederam. Eu acho que ele ficou numa saia justa, o Duílio, eu preciso falar alguma coisa aí. Entendeu? Eu entendo isso, eu acho. Ele vai falar o quê? Que o elenco não é bom? Eu compreendo isso. Você está entrevistando o presidente, você vai falar, o elenco é bom? Pô, é brilhante, só tem Messi. Ou ele pode diminuir um pouquinho. Isso também é verdade. Ele não pode falar outra coisa. Tem coisa que eu compreendo isso. Se eu estivesse lá, eu ficaria... Poderia mudar uma coisa ou outra, claro, mas é uma saia justa. Entendeu? É uma saia justa. Ele não pode deixar... Ele está falando para a torcida também, não é só para jornalista, vai para a torcida. Claro. Então, olha, se a gente puder, a gente vai contratar. É verdade, se a gente puder contratar. Não tem... Vocês podem... Qualquer clube, né? É qualquer clube. Né? E outra coisa, ele poderia, nesse caso, Renato Augusto, ele poderia falar com mais transparência. Tipo, gente, vocês conhecem o patamar técnico do Renato Augusto. Não tem gente sobrando aí na prateleira. E mesmo que a gente identificar 2 ou 3 nomes, são preços seguramente inviáveis para a nossa realidade hoje. Pronto. Tudo verdade. Porque ele pode pensar mesmo que olha, nós temos 2 nomes espetaculares, mas olha, é inviável. Para nós é inviável. Se for inviável não comprar, merece aplauso. É isso, é inviável. É inviável. Que eu falei. Essa entrevista Piperno, eu vou te devolver a palavra. Antes a gente vai para um break na Rádio Jovem Pan. Seguimos no YouTube. Fala. Essa entrevista, falando em português claro, mostra assim a sinuca de bico em que o Corinthians se meteu hoje. O presidente do Corinthians, ele vai a público. Ele não pode, por exemplo, confrontar o bando organizado. Ele não pode falar, olha, eu já demiti um técnico porque a torcida pediu. Eu já entreguei a cabeça de um cartola porque a torcida pediu. Eu não vou poder entregar os caras que invadiram o CT porque a torcida, enfim, não deixa. Então, eu estou acuado por esse bando. Aí, na questão política, ele não pode falar o seguinte, olha, eu recebi uma herança maldita, eu recebi quase 1 bilhão de dívida e um time que nos campeonatos brasileiros estava da metade para baixo da tabela. Um time que no mandato anterior ao meu chegou a decidir a permanência dele na Série A só na penúltima rodada. Então, eu recebi uma bomba. Eu fiz parte disso enquanto diretor. É verdade. Mas quem mandava de fato não era eu, era o chefe. O chefe me deixou uma herança maldita e esse bando organizado me pressiona para o outro lado e eu não sei para onde ir. Porque eles mandam no clube também, eles têm influência política no clube. Então, esse é o cenário dele hoje. Você já imaginou uma entrevista dessa aí? Você já imaginou ele falar mas é a realidade. A casa dele, para filhos isso, dele. Exatamente. É a realidade do Corinthians hoje. E ele é um dirigente acuado. Por melhores das intenções que ele possa ter, ele não pode confrontar nem o bando e nem o grupo político. É a situação dele hoje. Em ano político. Em ano político. Por isso que ele fala, eu posso ser o primeiro a sair sem título. Ele já está meio que se defendendo. Atenção, a minha avaliação. Eu não acho demérito o cara passar por um clube de futebol e não ganhar um título. Também não acho. Eu não acho demérito, porque o presidente não joga. No entanto, que arrume a casa lá que precisa ser arrumada. Fausto, arrumar a casa não é fazer gols. É isso. É claro que se o cara faz uma administração boa de gestão e o time é vitorioso, o útil é o agradável, maravilhoso. Mas qual é a missão do gestor? Certo? É realmente isso, arrumar a casa. Certo? E dentro das suas possibilidades. Sabe? Então, se ele não ganhar nenhum título e arrumou a casa, eu não acho que tem que sair, puxa vida, passou por aqui e não ganhou. E daí? E daí, eu acho que o bom senso faz com que a gente elogie quem trabalha na infraestrutura, o cara que faz saneamento básico embaixo do asfalto lá, que ele se dedica a isso e não aparece, mas ele colocou lá saneamento na cidade inteira. Esse cara tem méritos. Gostaríamos de ouvir isso do próprio Júlio Casares do São Paulo. Entendeu? Então, mesma história. Se ele passar e não tiver títulos, eu respeito por isso.